Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Mas com tanta riqueza, vem um desafio gigantesco. Como é que se protege tudo isso de um jeito organizado? Pois é, como um país que é praticamente um continente, cria um método, uma estrutura para cuidar de florestas, rios, animais e ecossistemas tão diferentes entre si. Olha, não é uma tarefa nada fácil. A resposta para isso está em um sistema que foi muito bem planejado. E é sobre ele que a gente vai conversar agora. Para encarar esse desafio monumental, o Brasil não agiu no improviso, não. Foi criado um sistema oficial, uma verdadeira arquitetura jurídica para a conservação. E essa arquitetura tem nome, é o SNUC. A sigla significa Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele foi formalizado lá no ano 2000 por uma lei federal e é basicamente o grande manual que organiza todas as áreas protegidas do país. O SNUC não diz só o que proteger, mas também como criar, como implementar e, o que é fundamental, como gerenciar essas áreas. E para colocar ordem na casa, o CNUC começa com uma divisão bem básica, mas muito importante. Ele separa todas as unidades de conservação em dois grandes grupos. Cada um tem uma filosofia bem clara, mas, no final das contas, os dois têm o mesmo objetivo: proteger a natureza. E aqui estão eles, os dois grupos. De um lado, a proteção integral. Aqui a ideia é preservar a natureza do jeito mais rigoroso possível. Só se admite o uso indireto, sabe? Tipo pesquisa, educação, turismo ecológico, coisas assim. Do outro lado tem o uso sustentável, que busca um equilíbrio. A meta é conservar a natureza e, ao mesmo tempo, permitir que se use de forma responsável uma parte dos recursos que ela oferece. Para entender bem essa diferença, essa analogia aqui é ótima. Pensa assim, a preservação, que está ligada à proteção integral, é como um quadro super raro no museu. A gente admira, estuda, mas não toca, é intocável. Já a conservação, lá do uso sustentável, é mais parecida com uma floresta bem manejada, usada com sabedoria. Um lugar onde se pode colher frutos, tirar madeira, mas claro, garantindo que a floresta continue lá para as futuras gerações. Ok, vamos mergulhar primeiro no grupo mais restrito, o de proteção integral. A gente pode dizer que são as joias da coroa do sistema, sabe? As áreas que são praticamente intocadas. Dentro desse grupo, a gente encontra 5 categorias diferentes. Cada uma tem uma finalidade bem específica, que vai desde a pesquisa científica pura até a proteção daquelas paisagens de tirar o fôlego. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. O Parque Nacional é um exemplo perfeito. A própria lei já diz que o objetivo dele é preservar a beleza cênica e a ecologia. E é exatamente por isso que atividades como o turismo e a educação ambiental não só são permitidas, como são incentivadas. É, digamos, a proteção que a gente pode ver e visitar. E aqui tem um ponto fundamental. Nem toda a área de proteção integral é igual. Enquanto os parques nacionais são abertos ao público, claro, com regras, as estações ecológicas e as reservas biológicas são verdadeiros santuários para a ciência. Nesses lugares, a visitação é proibida, com exceção de atividades educacionais muito, mas muito específicas. Agora, vamos dar uma olhada no segundo grande grupo, o de uso sustentável. Aqui, a filosofia é outra. A pergunta é: como integrar as pessoas e suas atividades com a conservação da natureza? Esse grupo aqui tem 7 categorias. Entre elas, as áreas de proteção ambiental, as famosas APAs, que muitas vezes ficam perto de cidades, e também as florestas nacionais, onde é permitida a exploração sustentável de madeira. Mas tem uma categoria em especial que meio que revela a alma desse grupo. É a reserva extrativista, a RESEX. Olha só o que a lei diz. O objetivo não é só proteger os recursos naturais, mas também proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais que vivem ali. É um reconhecimento de que o ser humano pode, e muitas vezes é, um guardião da floresta. Certo, mas o SNUC não é só uma lista de áreas, né? Ali foi mais inteligente que isso. Ela também criou ferramentas para que essas áreas não virem ilhas isoladas, mas que funcionem como uma rede conectada e funcional. Dá para pensar nisso como um sistema de defesa em camadas. Primeiro, a gente tem a unidade de conservação em si, que é o núcleo que precisa ser protegido. Em volta dela tem a zona de amortecimento, que funciona como um escudo com regras para as atividades que acontecem no entorno. E para conectar as diferentes unidades, existem os corredores ecológicos, que são como pontes para os animais poderem se movimentar com segurança. Tá, mas aí vem a pergunta crucial. Quem é que define todas essas regras? A resposta é o plano de manejo.
Cada unidade de conservação precisa ter o seu. Ele é o documento mestre, a constituição daquela área, que diz o que pode e o que não pode ser feito em cada pedacinho do território. E o dinheiro para manter tudo isso? Vem de onde? Bom, uma das fontes mais importantes é a chamada compensação ambiental. A lei obriga que grandes projetos que causam um impacto ambiental significativo, tipo uma hidrelétrica, por exemplo, destinem no mínimo 0,5% do seu custo total para apoiar as unidades de proteção integral. É uma forma de fazer com que o desenvolvimento também ajude a financiar a conservação. Quando a gente olha para o quadro geral, fica claro o tamanho e a importância dessa legislação. O SNC é, sem dúvida, um marco na forma como o Brasil enxerga e protege seu patrimônio natural. Então, para resumir, o grande legado do SNUC foi ter criado um sistema único e coerente para o país inteiro. Ele fez uma divisão muito inteligente entre a preservação total e o uso sustentável. Deu ferramentas práticas, como as zonas de amortecimento, para uma gestão mais integrada e, um ponto crucial, criou mecanismos para ajudar a financiar tudo isso. O SNUC é, sem sombra de dúvida, um dos sistemas de áreas protegidas mais completos do mundo. A estrutura, no papel, é robusta, é inteligente, mas a questão que fica no ar é: ter uma lei excelente é o bastante para garantir a proteção na prática, num território tão imenso e cheio de desafios como o nosso? Essa é a reflexão final que fica.